Pessoal, tem um bate-papo hoje com a doutora Rita Bergo, médica da divisão epidemiológica de Atibaia, infectologista, tem um trabalho lindo na cidade, que tem a oportunidade de conhecer há muitos anos e de perto o trabalho da doutora Rita Bergo. Doutora Rita, muito obrigado por abrir um espaço nessa agenda, pela correria que sei que estamos vivendo no nosso dia a dia, ainda mais o setor da saúde, que está mais se desdobrando desse momento para atender essa dificuldade, o momento que o nosso país passa e o mundo passa, né, doutora Rita? Obrigado por abrir espaço para esse bate-papo, para a gente poder falar um pouco mais da cidade de Atibaia e como que as coisas estão acontecendo aqui em Atibaia, doutora. Uhum. Boa tarde a você, boa tarde aí a sua audiência, né? E agradeço essa oportunidade, para mim também é muito importante estar podendo falar, né? Responder as perguntas, né? Tá certo? Estou aqui à disposição. Doutora Rita, vamos começar falando sobre a vacinação. Muita gente reclamando, como está devagar a vacinação, por que está vindo tão pouco, por que a prefeitura não se mobiliza, ou por que o departamento de saúde do município não se mobiliza. A vacinação, a gente depende de vacinas que são encaminhadas pelo Ministério da Saúde e pelo Estado, né, doutora? Exatamente. Então, o programa de vacinação, né, isso já é uma pactuação, né, entre governo federal, estadual e municipal. O federal e o estadual, na verdade, é o federal que compraria as vacinas, né? É ele que seria responsável pelo programa de imunização. O estado, ele fornece os insumos, né, que são as agulhas, as seringas, né? E o município aplica as vacinas, né? Essa que é o combinado, né? Só que com essa pandemia, né, que primeiro nem vacina tinha, né? A partir do momento que houve a vacina, nós tivemos um problema aí mesmo de gestão mesmo, né, de não ter sido, o Brasil não participou, né, dos consórcios mundiais, né, para poder fazer esse trabalho, né, e aí a gente acabou, o Estado adquirindo essas vacinas, foi o Estado de São Paulo que acabou fazendo esse esforço, né, que eu acho que foi um esforço muito louvável, e também o Butantan, né, que é um fabricante já de vacina, né? E aí, o que eu acredito que a gente também não teve explicações, né? Mas o que eu acredito é que o Estado de São Paulo acabou também enviando vacinas para o restante do Brasil, entendeu? Porque os outros estados não tinham vacina nenhuma, né? Então, o Estado de São Paulo acabou compartilhando vacinas. E com isso, a gente ficou, né, com menos vacina do que a gente ficaria, né? Então as pessoas reclamam, e eu entendo a reclamação, eu entendo a ansiedade, né? E a gente teve sim muitas falhas, assim, porque não é fácil, né? A gente distribuir pouca dose de vacina, entendeu? A gente vem recebendo doses, migalhas de vacina, migalhas, entendeu? Pouquíssimas doses. Está a conta-gotas mesmo essa questão das vacinas. Conta-gotas. Então é assim, porque Atibaia, né, primeiro que o Estado também não falou para a gente, eu já perguntei, já mandei por escrito, eles não falaram com base no que eles estão mandando essas vacinas. Qual é a população que eles estimam que a gente tem? Isso não foi revelado para a gente. Primeiro falaram que foi baseado na vacinação de gripe do ano passado, mas não bate muito, entende? Então, eu já perguntei, mas não adianta. Além deles estarem mandando pouca vacina, Atibaia, mesmo se a gente olhar pelo IBGE, o último censo foi em 2010. Então, a gente sabe que tem muito mais gente do que tinha em 2010. Tem muito mais idoso em 2020 e 2021 do que tinha em 2010, né? Então, e se a gente basear na campanha de gripe do ano passado, muita gente não tomava vacina, entendeu? Muitos profissionais de saúde não procuravam para tomar a vacina de gripe. Muitos idosos também não tomavam vacina. Então, se a gente fosse basear também na vacinação de 2020, também é insuficiente o número de doses, porque não é a realidade. E muita gente mudou para Atibaia na pandemia. Muitas pessoas trouxeram os pais para morar na sua própria casa aqui em Atibaia. Atibaia foi uma cidade que recebeu muita gente de fora, né? Exatamente. Então, tudo isso, o número de pessoas para tomar vacina é muito maior do que o número de doses.
Mesmo que não tivesse acontecido isso, seria menor ainda, mas é muito maior, entendeu? E olha, doutora, até reforço a senhora, ano passado, na campanha do H1N1, devido à procura que estava grande, que nem eu, que sou hipertenso, tudo mais, tenho algumas comorbidades, a minha mãe também, que é idosa, nós compramos a vacina do H1N1, nós pagamos, então nós não estaríamos Sei. dentro desses números que seriam referente ao ano passado. Um exemplo que eu cito, quantas pessoas iguais ao meu caso, a minha mãe também pode estar envolvidas nisso, né? Isso é verdade, Tom. É assim, até as clínicas privadas de vacina, elas também têm que prestar contas das doses que elas aplicam, né? Então, de alguma Perfeito. forma, esses dados devem ser computados, né? Mas mesmo assim, entendeu? Isso acontece mesmo, né? Então, a gente teve esse problema, a gente está tendo ainda o problema que essas vacinas vêm aos poucos, né? E não somos nós que definimos as faixas etárias, né? Tem gente que reclama, acha que é a gente que escolhe, que a gente vai vacinar pessoas de 70 ou de 80, não somos nós. Essa definição vem do Estado também, né? E a gente segue essa definição, né? Então, além disso, agora a gente também, claro que a gente teve problemas, estamos tendo problemas ainda, né, com a questão de como fazer essa distribuição de vacinas, né? Então, formaram muitas filas, porque não é fácil a gente conseguir montar um sistema de agendamento de vacina, entendeu? A gente tentou fazer isso, né? Mas todas as soluções que a gente procura, às vezes a gente são muito demoradas, entendeu? A gente teve que fazer uma coisa tupiniquim, assim, uma coisa que a gente mesmo fez, começamos a fazer as listas. Isso ajudou um pouco. E agora a gente está com um telemarketing, né? Um sistema que as pessoas estão agendando. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que isso ajuda totalmente. Porque tem pessoas que elas não fazem o agendamento, elas vão nas unidades mesmo assim, né? Até porque às vezes elas não têm acesso à internet, entendeu? Então, tem muitas situações diferentes, né? E só que qual é a orientação? As pessoas que não conseguem agendar, né? Elas podem ir na unidade de saúde, mas elas vão ter que se agendar de qualquer forma, porque senão a gente fica com dois sistemas, entendeu? Aí fica como se houvesse duas filas, uma fila de gente que ligou e agendou por telefone e uma fila de pessoas que foram pessoalmente. Aí dá conflito, entende? Porque aí não pode uma pessoa passar na frente da outra, entende? A gente tem que tentar, é que nem fila de transplante, né? Tem que ter uma fila única, né? Mas Doutora, não é fácil fazer isso, e entendeu? o sistema do Vacine Já, ele não interage com o município? Não, olha só, o Vacine Já, ele não serve, ele só serve para mostrar a intenção da pessoa tomar vacina, entende? E ele só serve Acredito. quando, é assim, ó, na hora que você vai tomar a vacina, que você já passou, fez tudo, você vai tomar, aí vai ser digitado, porque aí vai ser um outro sistema, entende? O Vacine Já mostra a intenção, e o Vacivida é o sistema de registro de informação. Então, quando você vai tomar vacina que dá entrada no seu nome, se você fez o Vacine Já, ele puxa algumas informações do Vacine Já. Só isso, ele não serve para agendamento, entendeu? Porque não tem como, ele é um único sistema único. Ele não mostra quem agendou aonde, entendeu? E se a gente fizesse uma fila única, imagina a Atibaia tem mais de 20 mil, deve ter, pelo IBGE, a gente tem mais de 22 mil idosos, entendeu? De 60 anos ou mais, né? Como que a gente faria uma fila única, entende? Não tem como fazer uma fila única. Mesmo essas filas nas unidades já são filas insuportáveis, que as pessoas não conseguem tolerar, entendeu? Né? Porque não tem aonde ficar. Se chove, a pessoa fica embaixo de chuva, né? Se outras pessoas, imagina se uma pessoa que mora lá no Rio Acima, ou mora lá no Maracanã, aí ela vai vir aqui na cidade, entende? Nem todo mundo pode fazer isso, nem todo mundo tem carro, nem todo mundo vai ter que pegar ônibus, entende? Então, por isso que a vacinação ela é descentralizada, né? No caso dos idosos, pelo menos, tá? Ela é descentralizada, né? Só que também, quando a gente descentraliza, ou seja, a gente coloca a vacina nas unidades, né? A gente
que é um outro problema que a gente tem aqui em Atibaia, né? A gente tem muito problema de falta de energia. Então, nas unidades distantes, quanto mais distante, maior o risco, cai muita energia nos lugares. E a gente tem que conservar essa vacina. Nós já tivemos muitos problemas, não é tanto assim, mas a gente já teve algumas vezes de furto de fio de rede elétrica durante o final de semana, de noite. Aí no dia seguinte, a unidade amanhece sem luz, a geladeira descongelada, entenderam? Então, a logística de vacina, muita gente reclamou, né? Também reclama. A gente tem evitado mandar vacina para as unidades para passar a noite na unidade, entendeu? A gente manda pela manhã, no dia da aplicação. Manhã, exatamente. Só que aí, de manhã, o que acontece? Quando a vacina sai do almoxarifado, a caixa térmica que vai levar a vacina, a temperatura tem que estar certa. E isso não depende da gente, entende? Às vezes, a temperatura não chegou na caixa para colocar a vacina lá, entendeu? Então, ela tem que baixar, ficar entre 2 e 8 graus, tem termômetro, né? Enquanto essa temperatura não está adequada, não pode colocar a vacina lá. Isso vai depender das condições ambientais. Então, às vezes, atrasa a vacina, entendeu? Às vezes atrasa, ela não chega às 8 horas em ponto. Aí, nós estávamos falando que era para ir às 10, porque a gente teria das 8 às 10 para distribuir. Aí também o pessoal reclama porque chega às 10. Aí mudaram o horário para as 8. Aí é difícil chegar às 8 por causa desses fatores que eu citei agora, né? E outros fatores, porque a gente não faz só vacina, entende? Nós falamos desde o começo, por que tem que tomar cuidado? Sempre foi falado isso, esgotamento dos serviços de saúde. Esse é o grande problema quando um monte de gente fica doente ao mesmo tempo, quando tudo acontece ao mesmo tempo. Aí não tem leito de UTI, não vai ter leito de enfermaria, né? Aí os profissionais ficam doentes, né? Vão ser afastados, né? Entenderam? Então, são muitos recursos que acontecem, é falta na pandemia. Pandemia é uma guerra silenciosa, entendeu? Olha, doutora, eu acabei de ver uma pesquisa que estamos perdendo um profissional de saúde por dia devido à pandemia que contraíram o Covid-19. A senhora tem muitos anos já à frente da divisão epidemiológica, a senhora como infectologista, a senhora pegou dengue, a senhora pegou as primeiras médicas, acho que foi a primeira profissional Atibaia à frente do tratamento referente a HIV, né, do HIV na cidade de Atibaia, a senhora H1N1, viveram várias pandemias, eu acho. Não, nem todos foram classificados como pandemia, como esse é o caso. Até cólera. Até cólera. Doutora, como que a senhora vê essa questão da gente falar da questão do leite de UTI, como a senhora vê essa questão da administração da pandemia no Brasil? Como está sendo feito comparado com o restante do mundo, e a senhora como profissional e à frente da área da saúde, sendo linha de frente neste momento? Então, a gente observa o seguinte, em todos os países houve problema, mesmo os países desenvolvidos, né? Itália, Espanha, né? Inglaterra, tá certo? Estados Unidos, né? Suécia teve muito problema, né? Porque houve também divergências de posicionamento. A Suécia, eles não fizeram lockdown, eles não mudaram a vida deles, entendeu? Seguiram a vida, porque eles achavam que tinha que pegar a doença, entendeu? Tinha que ter imunidade, todo mundo, né? Então, assim, a imunidade de rebanho que falam, né? A tal imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, né? Então, assim, houve problema em todos os países, todos, né? Na América Latina toda, Chile, Equador. A questão o que é o problema que a gente teve mesmo, o que foi pior que a gente teve, foi, assim, um desencontro de posicionamentos do próprio governo, entendeu? Tem gente que não gosta que eu fale isso, sabe? Mas houve uma negação por parte do governo federal, de alguns postos do governo federal ficaram assim, não admitindo o problema, entendeu? A pior coisa é quando a gente não admite um problema, você demora para enfrentar o problema, entendeu? Quando você reconhece um problema, você tenta fazer. Ainda que a gente erre, que a gente faça, não consiga resolver, que tente de um jeito, tenta do outro, mas a gente aí enfrenta o problema. Agora, o pior é quando você não reconhece o problema, você nega o problema. Então, isso aconteceu no Brasil, entendeu?
E isso ainda continua acontecendo. Tem muita gente que continua agindo como se nada tivesse acontecendo. Gente andando na rua sem máscara, entendeu? Exato. Gente Doutora, andando tem na gente, rua, escutando de pessoas, às vezes, que falam assim, nós nunca tivemos UTI, sempre tivemos a questão de ocupação de leito de UTI, de enfermaria, nunca teve no Brasil suficiente. Hoje, nós não temos suficiente nem para a questão do Covid, que são UTIs separadas, né, que é um número à parte, fora do que atende às outras doenças, e não temos nem para UTI, nem para UTI de Covid, nem para um outro fator de uma pessoa que tem um infarto, um AVC, qualquer coisa que não está ligada diretamente ao Covid, né? Essa questão de ocupação de leitos, quando você discute, você fala assim, gente, a situação é pior do que se imagina. O que não tinha antes, temos menos ainda hoje. Correto, doutora? Exatamente. Então, assim, a gente está numa situação agora crítica mesmo, a pior de todas. A gente nunca esteve tão ruim assim, né? Porque a gente vem aumentando, né? Houve novos leitos regionais, né? Se criou novos leitos regionais. O que é um leito regional? É um leito que cobre aqui a região nossa, Bragantina, né? Então, são leitos para atender esses municípios da região Bragantina. Se criaram novos leitos, nós compramos também, contratamos leitos, né? Ampliamos leitos na própria Santa Casa, né? E vamos ampliar mais, né? E não é suficiente, entendeu? Não, continua com ocupação de 100% ou mais de 100% até, né? Que às vezes as pessoas não entendem. Como é que é mais de 100%? Que quando dá mais de 100% é que a gente pegou um leito que era de outro agravo e colocou uma pessoa com Covid lá. E aí, por exemplo, se é uma enfermaria que tinha 4 leitos, para outros casos que não precisariam ficar isolados, fecha a enfermaria. Então, coloca um paciente lá, 3 leitos não podem ser ocupados, porque são perdidos esses 3 leitos, porque ficou um paciente de Covid ocupando uma enfermaria com 4 leitos, entendeu? Entendi. Então, é isso que acontece, né? Os hospitais privados também têm passado situações muito difíceis. Não são só aqui em Atibaia, os hospitais privados de São Paulo também. Muitas pessoas que têm convênio foram para São Paulo para tentar internar em São Paulo, tiveram que voltar, porque não tinha vaga em São Paulo. Entendeu? E pessoas que precisavam ser transferidas, porque tem convênio em outra cidade, os hospitais com dificuldade de encaixar essas pessoas lá. Entendeu? Então, assim, é isso que está acontecendo. Tem pessoas de convênio que tinham que estar internadas, pelo menos uma enfermaria, e estão em casa, com home care, entendeu? Sendo cuidadas em casa, com oxigênio em casa. Gente de convênio, entendeu? Olha, doutora, eu cito exemplo, a minha própria mãe tem um convênio médico, o convênio informou que o hospital que atende a região já está 100%, deslocando para outras regiões, outros locais. O governador da Bahia, ele fez uma citação que eu achei interessante, ele fala assim também, não adianta você ter hospital de campanha. O que tiver vai lotar enquanto a gente não se mobilizar atrás de vacina, em questão de cuidados, enquanto a gente não se apropriar disso, não adianta ter hospital de campanha, o que tiver vai ocupar. Isso é fato, doutora? Então, é fato, mas a questão não é porque vai ocupar ou não, tá? Porque a questão que me preocupa mais é a qualidade do hospital de campanha, entendeu? Porque o que a gente mais está precisando é de leitos de UTI, né? Então, não basta chamar de hospital de campanha, tem que ser um hospital que tenha leitos com ventiladores ou respiradores, é a mesma coisa, né? Com profissionais que saibam lidar, que saibam manejar casos graves de Covid, pessoas entubadas no ventilador, entendeu? Com exames de laboratório, aí que é o desafio, entendeu? Colocar barraca, né? Colocar a maca lá, né? Até colocar oxigênio, mas e os ventiladores? E as pessoas que vão controlar aqueles pacientes que estão lá? Isso é uma tecnologia bem alta, entende? Não é fácil, entendeu? Então, Entendi. Aí que eu acho que é desafiador. Então, às vezes, se faz isso assim, até por uma medida assim como é que eu posso imagem, chamar? né, doutora? Não digo nem imagem, não digo nem imagem, é tentar fazer alguma coisa, você entende? Não digo nem que seja imagem, tá?
É até tentar fazer alguma coisa, só que às vezes aquela alguma coisa não vai resolver, entendeu? Vai gastar um dinheiro muito grande lá e não vai resolver o problema, entendeu? Então, o que precisa fazer? Tem que ter, a gente precisa, por isso que é necessário parar, entendeu? Ter o lockdown, sabe? Por quê? Para as pessoas se exporem menos. Você entende que mesmo assim as pessoas estão se expondo, mesmo assim, entendeu? Elas se expõem, pegam Covid e aí vão ter que internar, entendeu? Se todo mundo não se expusesse, a gente teria menos transmissão, teria menos casos novos. E aí a taxa de ocupação ficaria melhor, entendeu? Hoje, doutora, segundo alguns estudos aí que saiu até pelo próprio governo de São Paulo, que o estado de São Paulo teve uma redução de 70% em questão dos idosos, né? Que contraíram Covid, que usaram UTI neste período agora. Porém, a gente teve um número muito maior do que o início da pandemia, entre março até o meio do ano, de pessoas mais jovens. Exatamente. Hoje ela está cometendo os mais jovens. Então, na verdade, então a gente está privando, justamente protegendo os idosos, porém o jovem, ela está vindo até de uma forma muito mais feroz, né, doutora? Com resultados assim, de mais tempo na UTI, exige um tratamento maior, né? Essa nova variante do coronavírus, correto? Então, isso é possível que tenha essa nova variante, né? Ela está circulando, mas não se tem certeza ainda que ela cause quadro mais grave. Isso não se sabe ainda, tá? Agora, esse mais jovem que a gente está tendo são pessoas de 60 anos, entendeu? 59, é o pessoal dos 50 aos 60, entendeu? Pessoas com menos de 70. Então, é como se houvesse um deslocamento da faixa etária, né? Por quê? Porque esse pessoal não foi vacinado ainda e estão se expondo também, entendeu? E se expõem mais, né? Os idosos, teoricamente, eles estão lá na casa, embora que não é verdade, muitos também circulam, né? Exato. Mas aí, como eles estão tomando vacina, a gente acredita que eles estão se protegendo mesmo. A gente está com essa percepção também, entendeu? Entendi. E o pessoal que não tomou vacina, que é o pessoal mais jovem, esses é que estão aí se expondo e pegando Covid. Então, é importante o máximo de cuidado agora, sabe? É muito importante usar máscara, né? Manter distanciamento e sempre usar o álcool gel, lavar a mão com água e sabonete. Mas é distanciamento e máscara, isso. E ficou doente, deu uma tossida, bastou tossir uma vez, já se afasta. O nariz está estranho, se afasta. As pessoas falam, isso não é nada, é uma gripinha. E ficam trabalhando, ficam no meio de todo mundo, entendeu? Então, se a pessoa se afastar imediatamente, isso não vai transmitir para menos pessoas, entendeu? Então, é muito importante. Eu queria fazer duas perguntas para a senhora, até devido ao tempo. É a questão das duas máscaras. Está se falando muito que é importante usar duas máscaras, usar uma máscara cirúrgica por baixo, uma máscara de tecido em cima. E a outra pergunta é: existe tratamento precoce para o Covid? Tá. Então, em relação à máscara, né? O que se sabe da tecnologia da máscara? É importante ter 3 camadas, entendeu? 3 camadas. Pode ser uma máscara se ela tiver 3 camadas, né? Para poder reter, para poder filtrar, tá certo? Se não tiver uma máscara com 3 camadas, aí usa 2, 3 máscaras para poder bloquear o máximo que puder, tá certo? Então, isso é muito importante mesmo, né? E tentar lavar a máscara, né? Assim, tem que estar sempre lavando essas máscaras de pano. E se puder usar umas 3 máscaras, 2 ou 3 máscaras, é o ideal. O que é o bom? Máscara de algodão, né? No caso de pano, se for usar de pano, tem que ser aquela máscara com algodão que tem muitos fios, E ainda uma camada de um tecido mais tipo poliéster, tipo uma seda, sabe? Uma seda sintética. Mais trançado, mais fechado, trançado, né? E que tem a eletricidade, sabe? Que você passa a mão que dá um arrepio, né? Porque ela tem uma eletricidade. Essas máscaras, assim, elas são mais eficientes para poder reter as partículas em que está o coronavírus, tá? Então, isso é importante mesmo, né? Ter cuidado com a máscara e fazer o uso corretamente.
A outra questão é em relação ao tratamento precoce. Não existe um tratamento precoce, entendeu? Não existe prevenção de Covid com medicamentos, né? Isso, cientificamente falando, não tem evidências de que realmente isso funciona. Eu sei que esse é um tema polêmico, tem muitas publicações aí, né? Mas nada que tenha provado que realmente esses remédios funcionam. Muita gente está tomando esses remédios e estão pegando Covid mesmo assim, né? Então, assim, não tem evidência científica de que tenha prevenção, né? E que o tratamento precoce também, por enquanto, ainda não tem. Tem gente estudando, tem gente tentando ver, mas evidência mesmo ainda, estudos fase 3, sabe? Não tem, tá certo? Ciência Infelizmente, ainda né? não tem. Infelizmente. E aí o que é pior, né? As pessoas às vezes usam remédios que eram para tomar dose única e ficam tomando remédio direto, entendeu? Correndo risco até de ter alguma intoxicação, né? Então é isso, sabe? Agora, o que é importante? A pessoa que está com Covid, ela tem que fazer o diagnóstico, entendeu? Então, procurar o serviço de saúde para fazer o diagnóstico, porque o diagnóstico padrão ouro, né, é a coleta do suave para fazer o PCR. O PCR demora um pouco, né? O resultado às vezes pode demorar muito até, às vezes demora 10 dias, né? Depende da quantidade. Então, tem técnicas que são usadas aí no nível privado, que é de pesquisar o antígeno. O antígeno é mais barato que o PCR e é mais rápido. Nós, na rede pública, não usamos antígeno, a gente faz só PCR, né? O que é antígeno, doutora, por favor? Tá. Então, antígeno é um pedacinho, é uma proteína do vírus, entendeu? Antígeno é tudo que está fora do nosso corpo, entendeu? Então, entendi. tudo que é fora, por exemplo, que dá alergia na gente, funciona como antígeno também. Então, antígeno é aquilo que provoca uma reação do nosso corpo. Perfeito. Como que é a reação do nosso corpo? Anticorpo, né? Nós produzimos anticorpos para combater os antígenos, entendeu? Então, se um vírus entra no meu corpo, meu organismo vai reconhecer como antígeno e vai fazer anticorpos para combater. Então, é isso. Então, no caso desse exame, se pega uma proteína do vírus e pesquisa para ver se quem está com suspeita de Covid, se ela está com essa proteína no nariz, entendeu? Então, para ver se está lá o antígeno do vírus, que é um pedacinho, é só uma proteína, não é o vírus inteiro, é só uma proteína que é pesquisada. Perfeito. Tá, e o principal, distanciamento social, álcool gel e lavar uso a mão de máscaras. Com água e sabão, né? O uso de máscaras boas, máscaras, se possível, N95, né? Que é aquelas máscaras realmente as melhores, só que elas são caras, né? Às vezes não dá, só que elas duram muito, né? Você pode, às vezes, pode ficar 15 dias até mais com uma máscara, né? Conservando ela adequadamente, tá certo? Perfeito. Tá? E antes de tudo agora, respeitar esse lockdown, permanecer em casa, quem pode, quem está em casa, está tudo fechado, tenha paciência que o momento pede isso, né, doutora? Para a gente não... Já estamos vivendo um colapso, para não viver um momento mais difícil ainda, né? Exatamente, é isso. Tá? E olha, a gente quer saber sobre as vacinações, tem todos os telefones, está aqui em cima, nas informações em cima desse post. Telefones da UBS, como você pode fazer, o link para fazer o cadastro, para fazer a vacinação e as datas de cada faixa etária. Hoje estamos vacinando de 77 em diante, primeira dose, de 80 e 84 a segunda dose, correto, doutor? A primeira dose, e 85 mais a segunda dose. Isso. Então, e mais uma informação, na página da prefeitura também é onde tem as informações também. Então, as pessoas podem olhar na página da prefeitura e pesquisar lá, procurar saber, né? É muito importante, tá? Essa informação, tá bom? Doutora Rita, obrigado pela disponibilidade. Obrigada a você. Obrigado pelas informações. Se mantenha aí que eu vou fechar aqui o link.